E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho. Hoje a gente vai desvendar um mistério, digamos, um tanto inusitado. A conexão entre São Bento, um santo católico, e a capoeira. Sei. Uma mistura que a princípio parece improvável, né? Você mandou pra gente uns artigos, umas pesquisas sobre esse tema, e a gente tá aqui pra, sei lá, tentar entender essa história. Uma relação, digamos, cheia de nuances, simbolismos. Em claro, perguntas sem resposta. Né? Tipo, o que um santo italiano do século XIX teria a ver com a capoeira? Uma arte marcial que a gente sabe que foi desenvolvida aqui no Brasil por africanos escravizados. Pois é, mas acredite, essa conexão ela existe e se manifesta de formas assim fascinantes, desde os medalhões que eram usados para tocar berimbau, É mesmo. até a presença forte de São Bento nas músicas, nas canções de capoeira. Nossa! É um entrelaçamento cultural que atravessa séculos. É tipo um convite a uma investigação histórica. É verdade. Então, vamos começar do começo, né? Quem foi São Bento e por que ele é tão importante para o catolicismo? São Bento de Núrcia, ele foi um monge italiano que viveu no século XX. Ele fundou a Ordem Beneditina, uma das ordens monásticas mais influentes do mundo, né? Ele ficou conhecido por sua vida dedicada à fé. E pelos inúmeros milagres, né? Que são atribuídos a ele, tipo, salvar um menino da morte, neutralizar um cálice envenenado. Teve até uma história com um pão envenenado e um corvo. Nossa, parece ser personagem de filme, né? É. Mas e aí? Como essa figura tão, sei lá, distante do nosso contexto se conecta com o Brasil? E com capoeira. Aí que a história começa a ficar interessante. No século XVI, os beneditinos chegaram ao Brasil e fundaram vários mosteiros. Inclusive, alguns deles utilizavam mão de obra escrava africana. E é nesse contexto que a figura de São Bento começa a se entrelaçar com a cultura afro-brasileira. Entendi. E como essa relação se manifesta na capoeira? Me explica melhor. Como a gente vê essa influência na prática? De várias maneiras. Um exemplo curioso é o uso de medalhões de São Bento por capoeiristas antigos. Para tocar o berimbau. Era bem comum esse costume. E alguns estudiosos acreditam que até os nomes de alguns ritmos do berimbau, tipo São Bento Grande e São Bento Pequeno, são uma homenagem ao santo. Caramba, essa eu não sabia. Mas imagino que a influência de São Bento vá além do berimbau, né? Você mencionou as canções de capoeira. Claro. São Bento está presente, por exemplo, nas ladainhas, que são cantos entoados antes e durante a roda de capoeira. Muitas dessas canções invocam a proteção do santo, pedem ajuda para superar desafios e celebram a força, a sabedoria dele. É verdade. Ladainhas são muito bonitas, né? E me parece que a figura de São Bento, ela meio que se funde com a figura de Omolu, o orixá da cura da morte no candomblé. Exatamente. Essa mistura de elementos católicos e africanos é algo que me intriga muito. É um exemplo da riqueza do sincretismo religioso aqui no Brasil, né? Onde elementos do catolicismo se misturam com as tradições africanas, criando uma nova forma de expressão religiosa. O Molulo, assim como São Bento, é visto como um protetor, né? Contra doenças, perigos. E essa fusão de crenças, ela se reflete na capoeira de uma maneira muito singular. Incrível como a capoeira carrega essa bagagem histórica, né? Cultural, tão rica. Mas ainda não chegamos no ponto principal, como São Bento se tornou tão importante para a capoeira. Que teorias explicam essa conexão aparentemente improvável? Existem algumas teorias, mas nenhuma delas é definitiva. Uma hipótese é que os escravos africanos que trabalhavam nas plantações dos beneditinos tenham desenvolvido a capoeira sob a, digamos, proteção do santo. Faz sentido. Já que ele era visto como um protetor contra o mal, a violência. Mas me conta, existem outras teorias que exploram essa conexão sob outras perspectivas. Alguns pesquisadores, eles acreditam que o sincretismo entre São Bento e Omolu foi fundamental para essa conexão. Afinal, ambos representam, né, a força, a cura, a superação de obstáculos, valores importantes, né, na capoeira. É fascinante, né, como essa relação entre São Bento e a capoeira, ela, nos leva a uma reflexão profunda, né, sobre a história do Brasil. A gente vê, né, como a resistência à fé e a busca pela liberdade dos africanos escravizados se entrelaçam com a figura do santo. Mas me conta, como é que a gente pode ver essa conexão na prática, né, no dia a dia da capoeira? Para entender melhor essa presença, né, a gente precisa olhar para as cantigas de capoeira. Essa é uma verdadeira fonte de informação, né, sobre a história, a cultura da capoeira, e nelas a gente encontra diversas referências a São Bento. Sim. Eu lembro de algumas cantigas que pedem a proteção do santo, né, principalmente contra inimigos, azar. Isso. E o interessante é que essa proteção, né, ela se estende também contra doenças. E, curiosamente, contra cobras. Cobras, que inusitado. Por que cobras? Me explica essa relação. Lembra que São Bento era conhecido, né, por sua capacidade de expulsar demônios.
afastar o mal. Naquela época, as cobras elas eram frequentemente associadas, né, ao perigo, ao mal. Além disso, São Bento também era considerado protetor dos camponeses, dos pastores, que estavam sempre expostos, né, ao risco de picadas de cobra. Faz sentido, né? Nossa, faz total sentido. E a lenda das cantigas, onde mais que a gente pode ver essa presença de São Bento na capoeira? O medalhão de São Bento, por exemplo. Ele desempenhava um papel muito importante, né? A gente já mencionou que ele era usado para tocar o berimbau, mas ele também era dado aos novos capoeiristas como um símbolo, né, de proteção, de pertencimento à comunidade. Esses medalhões são, tipo, fascinantes, né? Imagino que a simbologia deles seja, assim, bem rica. Com certeza. Na frente do medalhão, a gente vê a imagem de São Bento, né, segurando um livro, uma cruz, e ao lado dele tem um cálice com uma cobra. E representa o veneno que ele neutraliza com a fé, né? No verso, a gente encontra a inscrição P, que significa paz em latim, e várias letras, né, que formam abreviações de frases em latim que invocam a proteção de São Bento contra o mal. Nossa, é incrível como um objeto tão pequeno pode carregar tanta história, né? Tanto significado. Mas me conta, o uso desse medalhão de São Bento ainda é comum na capoeira atual. Olha, o uso do medalhão como instrumento, né, para tocar o berimbau se tornou menos comum com o tempo. Mas a simbologia do medalhão, a figura de São Bento, elas continuam presentes na capoeira. Muitos capoeiristas ainda usam o medalhão, né, como um amuleto de proteção. E a imagem de São Bento é frequentemente utilizada, né, em logotipos de grupos de capoeira, em materiais relacionados à arte. Então, mesmo com a modernização, né, da capoeira, a figura de São Bento continua sendo uma referência importante para a comunidade. É impressionante como essa tradição se mantém viva, né? Mas, voltando um pouco no tempo, você mencionou que os beneditinos, né, eles possuíam escravos africanos aqui no Brasil. Qual era o papel deles, né, na disseminação da capoeira? Essa é uma questão complexa, né, que ainda gera debate, né, entre os historiadores. Não há provas concretas, né, de que os beneditinos tenham incentivado ou ensinado, né, capoeira aos seus escravos. No entanto, é possível, né, que a capoeira tenha se desenvolvido nas fazendas dos beneditinos como uma forma de resistência, né, de luta dos escravos. Uma hipótese, assim, bem plausível, né? Afinal, capoeira era uma forma de os escravos se defenderem, né, lutarem pela sua liberdade. Mesmo em situações de opressão, parece que a capoeira ela ia muito além da luta, né? Era uma forma de expressão cultural, de identidade. Exatamente. É importante lembrar que a capoeira era e ainda é muito mais do que uma luta. Ela é uma dança, né? Uma expressão cultural, uma forma de comunicação, um símbolo de resistência. É possível que os escravos tenham usado a capoeira como uma forma, né, de preservar sua cultura, a sua identidade, mesmo em um contexto, né, de escravidão. E nesse contexto, a figura de São Bento ela pode ter se tornado um símbolo, né, de esperança, de proteção. Para os escravos que buscavam forças para enfrentar a opressão, lutar pela sua liberdade. Com certeza. Essa conexão entre São Bento e a capoeira, ela nos mostra como a história do Brasil é marcada, né, pelo sincretismo religioso. Pela fusão de diferentes culturas, a capoeira é um exemplo vivo dessa mistura, né? Que resultou em uma arte marcial única, rica em história e significado. É realmente incrível como a capoeira, né? Além de ser uma arte marcial, ela também carrega essa bagagem histórica, né? Cultural tão rica. E essa história, ela continua sendo contada, recontada, né? Através da capoeira, que atravessa gerações, fronteiras, levando consigo memória da luta, da resistência, da esperança do povo brasileiro. Ainda temos muito a explorar, né, sobre esse tema. Quais são as principais teorias que tentam explicar a origem da capoeira e o papel de São Bento nessa história? É aí que a gente mergulha de cabeça nos mistérios, né, da capoeira. Como já falamos, a história da capoeira é envolta em mistério, né? Existem várias teorias sobre a sua origem. Uma delas sugere que a capoeira tenha surgido, olha só, em Angola. Em Angola. Antes da chegada dos portugueses. Como uma dança ritualística de guerra. E como essa dança, né? Ela seria se transformada na capoeira que a gente conhece hoje. Me explica essa jornada. Com a chegada dos portugueses, o tráfico de escravos, né? Essa dança teria sido trazida para o Brasil. E aqui ela se adaptou às condições de vida dos escravos, se transformando numa forma de luta, de resistência. Entendi. E como São Bento se encaixa nessa história? Qual o papel dele, né? Nessa transformação? Aí que as teorias se dividem. Alguns pesquisadores, eles acreditam que a associação com São Bento ela tenha surgido durante o período colonial. Imagina só, os escravos, proibidos de praticar as suas religiões, né, as suas danças, eles teriam disfarçado a capoeira como uma brincadeira, incorporando elementos da cultura cristã para evitar represálias. Então, a figura de São Bento teria servido como uma espécie de escudo, né, para proteger a capoeira da perseguição. Isso. Afinal, São Bento era um santo popular, né? Reverenciado pelos portugueses. E a associação da capoeira com ele poderia ter ajudado a disfarçar a sua verdadeira natureza, né? De luta, de resistência. Nossa, que estratégia, hein? Inteligente. Mas me conta, existem outras explicações, né, para essa conexão
além dessa camuflagem cultural. Sim. Outra teoria sugere que a associação com São Bento, ela tenha surgido a partir do sincretismo religioso, com a fusão, né, entre a figura do santo católico e as divindades africanas, como Omulu. A gente já até conversou sobre ele, né? É verdade. A gente viu como São Bento era frequentemente associado ao Omulu, né, o orixá da cura e da morte no candomblé. Me parece que essa mistura de culturas, né, é um dos pontos mais fascinantes dessa história. Com certeza. Essa fusão de crenças, de símbolos, ela teria se refletido na capoeira, que incorporou elementos de ambas as culturas. Ou seja, a capoeira seria um reflexo da rica e complexa história do Brasil, né, marcada pelo encontro, pela mistura de diferentes culturas, religiões. Exatamente. A capoeira é uma expressão da criatividade, da resiliência do povo brasileiro, que soube transformar a dor da escravidão em arte, em luta, em resistência. É realmente inspirador ver como a capoeira transcendeu as suas origens, né, e se tornou um símbolo de força, de esperança. E essa história, ela continua viva até hoje, né? Através da capoeira, que é praticada no mundo todo, levando consigo a memória da luta, da cultura, da fé do povo brasileiro. Tem um legado, né? Incrível. A capoeira é, sem dúvida, um patrimônio cultural da humanidade, né? Uma herança que nos conecta ao passado e que nos inspira a construir um futuro mais justo, mais igualitário. Com certeza. Que a história de São Bento e da capoeira nos lembra, né? Da importância da gente lutar pelos nossos sonhos, defender as nossas crenças e celebrar a diversidade cultural, né? Que enriquece o nosso mundo. E você que está nos ouvindo, fica o convite para continuar explorando esse universo, né? Rico e cheio de surpresas. A capoeira é um mar de conhecimento e cada mergulho ele nos revela novos tesouros. Valeu por embarcar nesse mergulho profundo com a gente. Até a próxima.